Preparando essa mensagem para hoje, eu tive um conflito de tempo e precisei orar, pedir a direção de Deus, porque, na verdade, o tema frutificar no testemunho seria uma mensagem e frutificar na evangelização seria outra mensagem. Mas como nós vamos ver, os dois assuntos estão tão entrelaçados que não ficava conveniente separá-los. Então nós vamos, com a graça de Deus, tentar enxugar. Já fizemos alguns cortes em casa para a gente não se alongar demais, mas vamos entender um pouco dessa questão de testemunhar e evangelizar. É o nosso quinto sermão sobre frutificar na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ou só com Cristo, foi a primeira mensagem. Frutificar no estudo da palavra de Deus, ou com a palavra, frutificar com oração. Qual foi o de domingo passado? Na adoração e no louvor, e hoje no testemunho e na evangelização. Testemunho e evangelização caminham juntos, como eu comecei a dizer, são os dois lados de uma mesma moeda. Por isso não dá para separar. Nós evangelizamos através do nosso testemunho. A vida do cristão precisa condizer com o que ele confessa e proclama. Nós dizemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, dizemos crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos viver de acordo com esta confissão de fé. É o que nós chamamos de coerência. Precisamos coerência na nossa vida cristã. Não adianta falar uma coisa e viver outra. E vamos ver quanto isso é importante no ensino da palavra de Deus. Começando com uma profecia de Deus através do profeta Malaquias, último livro do Velho Testamento. Ele disse: vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu gosto muito desta passagem, já tenho pregado a respeito da mesma com o título A Grande Diferença, porque, irmãos, hoje parece que falta mostrarmos essa diferença. O mundo precisa ver o quanto nós somos diferentes, não por sermos potencialmente melhores. Não somos melhores do que ninguém. Mas se recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor, se dizemos crer na Bíblia e a tomamos como nossa regra de fé e prática, é claro que disto precisa resultar uma mudança de vida. É claro que isso nos faz diferentes. Israel estava vivendo um tempo de idolatria, um tempo de afastamento de Deus. Então Deus, em sua infinita graça, disse ao povo através do profeta: esperem por um tempo, vocês verão um tempo em que outra vez aparecerá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre aquilo que a Bíblia chama justo e ímpio, ou aqui nessa versão, a pessoa má. A Bíblia usa várias figuras para ressaltar essa diferença. Aqui estão apenas algumas delas, irmãos, e vejam como a palavra de Deus coloca em extremos opostos o cristão e o não cristão, justo e ímpio, achado e perdido. O pai do filho pródigo falou a respeito do pródigo quando voltou para casa: este meu filho estava perdido e foi achado. E acrescentou mais um contraste: estava morto e reviveu. A Bíblia fala de luz e trevas, ovelha
e cabrito. Quando Jesus voltar, diz o texto, ele mesmo falou, ele vai separar ovelhas de cabritos. Dirá às ovelhas, ou seja, aos salvos: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos foi preparado. E dirá aos cabritos que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Palavras tão sérias, tão graves. E não vamos entrar mais em detalhes a respeito disto, mas percebam o contraste entre um grupo de pessoas e o outro grupo de pessoas. Também a palavra de Deus usa a expressão espiritual e natural. Paulo escreveu aos Romanos acerca do homem espiritual e do homem natural. Agora, uma ressalva: quando nós falamos que somos justos, fomos achados, somos luz do mundo, somos ovelhas ou somos espirituais, irmãos, que haja uma profunda humildade em nosso coração. Porque isto não significa que somos melhores do que os outros potencialmente. Fomos feitos melhores pelo Senhor Jesus Cristo e por sua infinita graça ou misericórdia. É uma obra do Espírito Santo em nosso coração e nossa vida. É uma transformação que Deus realiza sem mérito algum da nossa parte. Claro que por amor, respondendo ao amor de Deus por nós, claro que por obediência, nós temos a nossa participação. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós resistimos às tentações, mas tudo isso já é obra do Espírito Santo na nossa vida. Então eu não quis falar desse contraste entre um grupo e outro, sem ressaltar que se estamos do lado aqui vermelho, fazendo diferença nesta sociedade, é por pura graça e misericórdia de Deus. E é esta graça e misericórdia que nós devemos exercer para os que estão lá, ainda sem Cristo. Tudo isso começa no que se chama conversão. A palavra no Novo Testamento grego é metanoia. Me lembro até que o pastor Clinton já fez aqui uma série de sermões com esse título, metanoia, e que está aí no site da igreja. Significa arrependimento, mudança de opinião ou de direção. 1 Coríntios 5,17 já foi lido no início do culto, aquela conhecida passagem: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, ele se tornou uma pessoa diferente por causa da presença de Cristo na vida dele, por causa da comunhão dele com o Senhor Jesus Cristo. Gosto muito da passagem de Tito, Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, até mais à frente, mas vou até o versículo 13. A graça de Deus, vejam que começa com a graça. A graça de Deus se manifestou, de modo que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa graça nos evangeliza, esta graça nos transforma, esta graça nos faz deixar a velha forma de viver para que nós vivamos uma nova maneira de ser. Jesus chamou essa experiência de novo nascimento, explicando que é obra do Espírito Santo. É uma experiência tão radical, tão transformadora, que Jesus a designou de um novo nascimento, um novo começo na vida. Paulo diria: as coisas antigas passaram, agora é tudo novo. Nasceu de novo, começou de novo. É como receber uma folha limpa de Deus para começar o seu diário de novo. No Brasil, irmãos, infelizmente, a maioria se diz cristã,
E a gente fica a se perguntar, será que são realmente? Uma vez que não são islâmicos, uma vez que não são budistas, uma vez que não são hinduístas ou não são ateus, então somos cristãos. Mas que diferença isto faz na maioria das pessoas que neste país se dizem cristãs? Nasceram de novo, converteram-se verdadeiramente a Cristo e o aceitaram como seu Salvador e Senhor. Se lhes perguntamos, têm certeza da sua salvação? Não têm. Se convivemos, percebemos que tais pessoas não submetem a sua vida de fato ao senhorio de Jesus Cristo para fazer a sua vontade e servi-lo. Mas vejam só, mesmo entre os evangélicos, muitos não mostram, por seu testemunho de vida, que são de fato nascidos de novo e convertidos. Não são diferentes. E com humildade nos perguntemos, cada um de nós, que nos dizemos cristãos, evangélicos, dizemos que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitamos a Bíblia, será, irmãos, que nós realmente nascemos de novo? Tivemos um novo começo, uma conversão, uma mudança de perspectiva da vida, de propósitos, de valores, de prioridades. Nós somos diferentes. Muitos crentes têm uma filosofia, uma ideologia dualista, como nós dizemos, ou seja, dividem a vida em dois departamentos distintos, o espiritual e o material. Espiritual, o trabalho dito do Senhor, igreja, nos domingos e em datas especiais como Natal, Páscoa, casamento, batizado de criança. Será que a nossa vida dita espiritual é assim tão separada do restante da nossa vida que nós chamamos material, que inclui a casa, a escola, o trabalho, o lazer, os outros dias da semana? Somos crentes de domingo. Às vezes nós nos pegamos dizendo, eu vou fazer o trabalho do Senhor. Não existe isso. Porque todo trabalho é do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Num certo sentido, porque é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós celebramos a sua ressurreição neste dia. E é um dia que substitui o sábado. Sábado vem de sabat do hebraico, quer dizer descanso. É um dia diferente dos demais, com mais tempo para recarregar as baterias emocionais e espirituais, descansar um pouco, conviver em família, reunir o povo de Deus na adoração e no estudo da palavra. Mas se isso nos fizer pensar que os outros dias da semana não são dias do Senhor, então está errado. A mesma coisa se pode dizer do dízimo. Às vezes pensamos 10% é do Senhor, o resto é meu. Eu faço o que eu quero com a minha parte. Não podemos separar as coisas dessa forma. Um político chegou a dizer, em Brasília, eu sou político. Faltou acrescentar entre parênteses, e não quero generalizar, em Brasília eu sou político corrupto. Talvez não sejam todos, graças a Deus. Mas andamos muito desconfiados, infelizmente. Mas esse político disse, em Brasília eu sou político, na igreja eu sou crente. Irmãos, isso não existe. Não existe essa dualidade se nós somos de Deus e de Cristo o tempo todo. E tudo que temos é de Deus e deve estar a seu serviço.
René Padilha, que esteve aqui o ano passado, nós fomos ouvi-lo aí numa igreja aqui no Rio. Ele é um teólogo equatoriano, fundador da teologia da missão integral. Ele disse: ainda prevalece a necessidade de, como cristãos, vivermos nossa vocação revolucionária, atentos ao desafio de manter unidas a palavra e a ação na missão cristã. Cumprindo a nossa missão evangelizadora no mundo e com a ênfase que ele coloca na ação social, evangelizadora e de ajuda e de socorro social, portanto, nós precisamos ter uma palavra de confissão de fé e uma vida que cumpre essa missão no mundo em que nós vivemos. Tim Keller, que eu citei bastante domingo passado e hoje vou citar outra vez, nesse livro que muitos já conhecem, em parte já foi estudado com alguns irmãos pelo pastor Clinton, Igreja Centrada. Ele explica que os cristãos têm de ser diferentes, mas também iguais. Então, até aqui, nós enfatizamos a necessidade desta diferença. Partindo lá da profecia de Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o justo e o ímpio. Mas há um sentido em que nós precisamos ser iguais, e que vamos aqui rapidamente explicar. Tim Keller explica isso em muitas páginas do seu livro. Ele diz: nos aspectos mais importantes, os primeiros cristãos eram diferentes. Em que sentido? Eram íntegros. Essa é uma parte, irmãos, tão necessária hoje. Aliás, tudo que vamos mostrar em seguida é extremamente necessário. Mas falando aí de falta de integridade dos nossos governantes e de tanta gente, a corrupção é tão generalizada em todos os setores, nós precisamos mostrar a nossa integridade moral. Muitas coisas podem ser ditas a respeito disso, mas temos que resumir. Nós precisamos ser pessoas generosas. Não é só dar dinheiro, mas sermos generosos nas nossas avaliações. Equivale a ser bondoso também. Olhar o lado melhor das pessoas. A Bíblia fala de dois homens bons, José de Arimateia e Barnabé. Falando só de Barnabé, ele foi enviado a Antioquia quando os apóstolos em Jerusalém viram que as coisas lá em Antioquia estavam meio fora dos eixos. A igreja lá não estava muito presbiteriana, nós diríamos. Então os apóstolos mandaram lá Barnabé: veja lá o que está acontecendo. Barnabé, homem bom, generoso na sua avaliação, chegou e não foi logo corrigindo. Não, isso não é presbiteriano, não é assim que nós fazemos em Jerusalém. Ele primeiro sentou-se, assistiu o culto, participou, dialogou, viu o trabalho que os irmãos estavam fazendo. E o texto diz que ele observou a graça de Deus entre eles, o resultado daquele ministério. E encorajou os irmãos: prossigam, continuem. Deus está abençoando, vocês estão fazendo um belo trabalho. Então é dessa generosidade que nós estamos falando, além de sermos generosos na ajuda financeira àqueles que necessitam. Hospitaleiro, a Bíblia fala disso tão claramente. Hoje é um pouco mais complicado, principalmente em cidades como o Rio de Janeiro. Não convidamos muito as pessoas a virem à nossa casa, até porque ficamos pouco tempo em casa e porque nós temos receio de trazer qualquer pessoa dentro da nossa casa. Vai conhecer a nossa casa. Mas tentemos, irmãos, ser mais generosos quanto a isso, mais hospitaleiros. Se o fizermos pelo menos com os nossos irmãos, os amigos mais chegados, já é alguma coisa. Abrir as portas da nossa casa, sentarmos à volta de uma mesa para um chá, para um café, para um jantar.
Isso aproxima as pessoas. E quem sabe poderemos ajudar muita gente desta forma. Solidariedade, sentir as dores das outras pessoas, sermos mais empáticos, sermos perdoadores. O mundo pratica pouco o perdão, as pessoas são muito vingativas. E às vezes nós temos tanta dificuldade para perdoar. Nos relacionamentos conjugais, pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos. Às vezes nós guardamos ressentimentos, guardamos mágoas. Aprendamos a perdoar. A Bíblia diz para perdoarmos como Deus em Cristo nos perdoa. Puros. Tim Keller, na verdade, usa a palavra casto. E ele fala bem explicitamente em mais de 2 ou 3 lugares no seu livro da importância de nos mantermos castos antes do casamento. Ou seja, ele condena o sexo antes do casamento, o que é hoje tão comum. E será que não é comum também entre os que se dizem cristãos evangélicos? E o sexo fora do casamento, que é adultério. Nós temos que ser um exemplo para este mundo imoral, promíscuo nesta área, ser diferentes. Precisamos também mostrar àqueles com os quais convivemos lá fora que nós temos uma reação típica de cristão diante de uma provação, diante de uma adversidade. As pessoas aí fora falam de destino, falam de má sorte e até de trabalhos aí espíritas e etc. E culpam todo mundo e, como eu disse, se vingam. Qual é a nossa reação quando algo desagradável nos acontece? Nós temos serenidade. Faz diferença termos Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador em circunstâncias de adversidade? Porque não vai ser como algumas igrejas ditas evangélicas proclamam, que crente não fica doente, que crente não tem crise financeira, que o crente está sempre para cima e nunca para baixo. Isso não é realidade. É só olhar a vida do próprio Jesus Cristo e dos apóstolos. Jesus advertiu aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E outras várias passagens falam das provações que têm um efeito positivo, usadas por Deus, e quando nós nos resignamos, quando nós temos reações de fé, mesmo na provação, então a fé aumenta, a perseverança aumenta, nós somos refinados como o ouro no fogo. Qual é a nossa reação diante das adversidades que nos ocorrem? E, por fim, vida simples. Há muito egoísmo, muito desejo de ter, muito consumismo na nossa sociedade, muita opulência. As pessoas querem se exibir com as suas propriedades. Mesmo que nós tenhamos dinheiro, com a bênção de Deus, mantenhamos um padrão de simplicidade. Não é voto de pobreza, que também não faz sentido de acordo com o ensino bíblico. Mas é simplicidade. Se Deus nos confia uma quantia maior de dinheiro, é porque Ele confia que nós entenderemos que tudo a Deus pertence e usaremos para a sua glória, inclusive para ajudar pessoas mais necessitadas. Paulo escreveu muito sobre isso ao elogiar as contribuições generosas dos cristãos da Macedônia, em 2 Coríntios 8 e 9. Diferentes, sim, mas também iguais. Continua o Tim Keller dizendo: num sentido, os cristãos também precisam ser iguais aos não cristãos. E nós vamos observar que isso não é uma contradição. Somos diferentes nos aspectos já mostrados, e quem sabe muito mais, mas agora em que nós temos que ser iguais, semelhantes aos amigos
que estão fora da igreja. Na nossa alimentação, nós comemos o que as pessoas comem, a menos que elas exagerem, a menos que elas se embriaguem com as bebidas alcoólicas, a menos que elas não tenham zelo pela sua saúde e tenham vícios, mas quanto ao normal da alimentação, nós comemos o que as pessoas comem. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, proibindo isso, proibindo aquilo outro. Não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. Paulo diz, são falsos profetas. E acrescenta, se o alimento pode ser abençoado com uma oração de gratidão a Deus, então é bom para nós. E o recebamos com ações de graça, ele escreveu. Vestimenta. Tim Keller não faz uma ressalva que eu vou fazer, principalmente nesses dias de carnaval. Eu entendo que ele quis dizer que nós temos uma cultura ocidental e não vamos andar por aí. Cafona se usa aqui entre vocês. Antiquados, totalmente fora de moda, e você até vê alguns cristãos assim, totalmente fora do contexto. Isso não é bom para o Evangelho. As pessoas veem isso. Que coisa ridícula, eu jamais serei evangélico se eu tiver que me vestir dessa maneira. O Hudson Taylor, missionário que fundou a missão no interior da China há alguns anos, ele, a certa altura, entendeu que para aquela cultura, ele teria uma comunicação do evangelho melhor se ele se vestisse à moda chinesa. Então ele começou a usar aqueles roupões compridos, quase brancos, e aquele cabelo comprido com rabinho de cavalo que a gente vê aí entre os chineses. E ele se vestiu dessa maneira, se adaptou àquela cultura. Mas a ressalva que eu faço, e me lembro do que Paulo escreveu a Timóteo, que as mulheres usem traje decente. Não preciso falar muito. Muito da moda, da roupa ou da falta de roupa não condiz com o testemunho cristão. Então nós andamos ocidentais, andamos dentro da moda, bem vestidos, até onde o dinheiro nos permite, mas decentemente. Nada que seja chamativo, que seja sensual, porque o nosso objetivo não é sermos instrumentos de Satanás nas ruas ou em qualquer lugar para seduzir, para distrair, seja as mulheres em relação aos homens ou os homens em relação às mulheres. E nesses dias já se está vendo que o que já era reduzido, mais reduzido ficou por causa do carnaval. Então nós nos vestimos iguais, pensando na cultura e resguardando essa questão de decência e de propriedade. Comunicação. Nós precisamos ser comunicativos, claros, verdadeiros. E o que mais poderia dizer? Se levar isso para o casal, já fizemos um estudo aí com os casais novos sobre comunicação no casamento, e é uma coisa importante. No nosso trabalho, nós precisamos ser exemplares, pontuais, cumprir nossos horários, fazer o nosso melhor, sermos empregados, acerca dos quais os patrões possam dizer: eu tenho um empregado cristão na minha empresa e olha, é o melhor empregado que eu tenho. Mas eu já ouvi o contrário, infelizmente. Eu já vi empresários dizerem: olha, eu não emprego gente crente. Já tive péssimas experiências com funcionários crentes. Já ouvi isso também. Então, precisamos ser iguais no esforço de fazer o melhor no nosso trabalho. Recreação.
Quem disse que crente não pode recrear, que crente não pode brincar, que crente não pode jogar bola, que crente não pode ver televisão, não pode ir no cinema? Algumas denominações ditas evangélicas proíbem estas coisas. Tem um monte de regrinhas e de leis. Vamos nos engajar nessa cultura e usufruir das diversões, desde que elas não contradizem aqueles pontos em que nós precisamos ser diferentes. Cultura, mesma coisa, já falei aí da vestimenta, da cultura, etc. Mas precisamos estar engajados na nossa cultura e entendê-la para depois nos comunicarmos com ela. Civilidade, nós precisamos ser cidadãos, bons cidadãos. Vem aí as eleições, o que é que nós vamos fazer? Nós pesquisamos, nós procuramos nos engajar. Está tão difícil, mas com a graça de Deus, vamos cumprir os nossos deveres cívicos. Isso pode incluir, também está ficando cada vez mais difícil, respeito às autoridades. Às vezes ficamos, no período da presidente Dilma, a gente ficou chocado com certos comentários e deboches e zombarias e coisas que se diziam dela. Se merecia ou não, não é o caso, mas é uma autoridade. E nós precisamos respeitar. Excelência. Se as pessoas lá fora, irmãos, se esforçam para fazer bem as coisas, passar num vestibular, fazer um bom curso, trabalharem com afinco, buscarem uma promoção, ganhar bastante dinheiro, elas têm esses motivos pessoais. Nós temos, além destes, outros motivos superiores. Então, levemos em conta essa questão da excelência também em tudo que nós fazemos. Tim Keller diz, em suma, devem ser parecidos com as outras pessoas da vizinhança. Isso deixa os não crentes abertos a qualquer debate sobre a fé, porque enxergam os cristãos como pessoas que vivem em seu mundo e os compreendem. Palavras muito claras e oportunas. E eu acrescento aqui esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 20, quando o apóstolo Paulo dizendo, quando estive com judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Aparentemente contraditório, camaleão, que assume a cor do ambiente, mas nós entendemos, principalmente sabemos que isso vem de um homem como o apóstolo Paulo, tão dedicado ao Evangelho, ao amor de Cristo. Então o que ele está falando é justamente tentar ser empático, simpático, parecido com as pessoas, para chegar-se perto das pessoas. Para crer, o cético precisa de mais do que argumento. Ele precisa observar pessoas inteligentes e admiráveis, além de entender que grande parte do que as torna assim é a fé. Ter amigo crente a quem se admira torna a fé mais acessível. Então sejamos, irmãos, amigos crentes, que não afastam as pessoas do Evangelho, com as suas esquisitices crentes, mas pessoas que se engajam. Me passou pela mente uma coisa, mas não vou contar agora não, que você não sabe nem o que é. Que ocorreu numa viagem com um ex-deputado, um amigo nosso. Mas não vou contar agora não. O cristão é o recurso, gostei desse pensamento deste John Craig. O cristão é o recurso visual que Deus traz ao palco
quando ele começa a falar à pessoa não convertida. Entenderam, irmãos? Deus sobe ao palco, digamos, para pregar. Ele traz um crente. É disto que eu vou falar. Este é o meu exemplo vivo de que isso que eu vou falar funciona. Frutificamos na evangelização quando testemunhamos e pregamos o Evangelho. Vidas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. O objetivo, desculpem aqui, eu passei fora da hora, o objetivo não é, isso é importante, não é garantir que a alma do indivíduo vá para o céu. Às vezes nós resumimos a nossa pregação, nosso objetivo é para as pessoas não irem para o inferno, mas irem para o céu depois da morte. Isso está incluído, mas a salvação começa aqui e agora. O objetivo não é garantir que a alma do indivíduo vá para o céu depois da morte, mas reconciliar a pessoa com Deus e ajudá-la a viver a vida que Deus planejou para ela. Obviamente, uma vida muito melhor e feliz. O essencial, então, tudo o que dissemos sobre testemunho, por melhores que sejam os nossos métodos evangelísticos, se a nossa vida não for genuinamente cristã ou evangélica, não teremos frutos pregando o Evangelho. Então, estão entendendo, irmãos, por que no começo eu coloquei duas moedas, dois lados da mesma moeda? Não podemos falar de esforços evangelísticos por parte da igreja ou de cada membro da igreja, sem antes falarmos de santidade de vida, transformação, testemunho, senão não adianta pregar. Segundo ponto, a missão é de todos os verdadeiros cristãos. O ide e pregai de Jesus Cristo, em Mateus 16:15, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, foi dado a todos. Jesus não disse estas palavras, não deu esse mandamento somente aos apóstolos, aos pastores. Isso é o mandamento do Senhor Jesus para você, para cada um de nós. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. E desobediência é desobediência. Se adultera, é desobediência. Se mente, é desobediência. Se deixa de pregar o Evangelho, é desobediência. O ide e pregai foi dado a todos. A capacitação essencial para cumprirmos essa missão foi dada a todos. Foi a todos também que Jesus, depois da sua ressurreição, instantes antes de subir aos céus, disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E a pergunta é: recebemos o poder do Espírito Santo? Nós temos esse poder? E se o temos, estamos fazendo o que com ele? O carro tem tantos cavalos de força, o carro está com gasolina, assim, perdoem a comparação, como nós estamos impregnados do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo, mas nós não damos a partida, não há ignição, o carro torna-se inútil. Nós temos o poder, irmãos, falta a ignição, falta coragem, falta da partida. Olhando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que todos os primeiros cristãos, mesmo perseguidos, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Se você ler capítulo 7 de Atos, é o sermão de Estevão, um diácono, portanto não era apóstolo, e ele nem terminou o seu sermão, foi apedrejado. Então isso encorajou Herodes e as demais autoridades, e eles desencadearam uma tremenda perseguição contra os cristãos. Capítulo 8 começa dizendo que
por causa da morte de Estevão, sobreveio uma grande perseguição aos cristãos. E todos, notem bem, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por todo o Império Romano, por causa da perseguição. Aí no versículo 4, o que é que você lê? Os que foram dispersos iam por toda parte e pregavam o Evangelho. Tinham acabado de ver Estevão morrer por estar pregando. Tinham acabado de sofrer uma tremenda perseguição, em que, para salvar a vida, fugiram de Jerusalém. Mas desistiram de pregar, de testemunhar. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, diríamos os pastores. Mas os leigos, assim chamados erradamente, os não oficiais da igreja, onde chegavam, começavam a falar de Cristo, sem medo da perseguição. E muitos foram parar, como a figura mostra no Coliseu de Roma, para, morrendo, divertir o público. A pregação do Evangelho, evangelização, não requer necessariamente um sermão com embasamento teológico, coisa de pastor. Então você nunca pode dizer, mas eu não sei falar, eu não sei isso, eu não tenho dom. Você tem o Espírito Santo. E você tem uma experiência, ou não tem, de conversão e novo nascimento. Se você não tem nada para dizer, então nós temos algo a dizer a você. Nós precisamos evangelizá-lo. Mas se você já foi evangelizado e recebeu Jesus Cristo e vem experimentando os efeitos da presença de Jesus na sua vida, quanto você não tem para contar? Conte! Não precisa teologia, não precisa homilética, precisa vida. Transformações, vitórias alcançadas, respostas às orações, paz interior, solução de problemas, com o estudo da Bíblia e com a oração. Quanto você tem para contar? Falando dos primeiros cristãos ainda, lembrem-se, muitos deles eram escravos e iletrados. O próprio Pedro era um pescador, um trabalhador braçal, um homem da roça, vamos dizer. Quando em Jerusalém ele pregou, os inimigos de Cristo ficaram de boca aberta. Como estes homens falam com esta sabedoria, se eles são iletrados? E diziam a mesma coisa de Jesus, querendo saber onde é que Jesus tinha estudado, para se arrogar o direito de pregar lá no templo, me esqueci o portal lá, não é Sinédrio, me esqueci o nome lá da parte do templo, Pórtico de Salomão, é isso. Era uma parte especial do templo, onde se aglomeravam as pessoas para ouvir os mestres judaicos. E Jesus pregou ali muitas vezes. E eles que administravam o templo questionaram: quem te deu autoridade? Onde você estudou? Com que rabino você se formou? Para você chegar aqui e pregar. Jesus não era um doutor, irmãos. Tinha vida. E, claro, o poder de Deus. O testemunho, o que Cristo tem feito em nossa vida, pode e deve ser explicado oportunamente, de forma simples e humilde. Oportunamente, porque não é chegar, você já aceitou Jesus Cristo, quer que eu ore para você receber Jesus Cristo? Você tem que abandonar o pecado, se converter, senão você vai para o inferno. Não é assim. Já falamos de você se engajar na sociedade, você se relacionar com seus colegas, você fazer amizade, você, embora diferente, ser igual a eles, gente como a gente, simpático. Ganhar o direito de poder depois, oportunamente, falar
porque ele já terá notado o quão diferente você é e ao mesmo tempo simpático. Aculturado com ele, mas ele nota a diferença. E ele vai querer saber por que você é assim, diferente, íntegro, bem casado, filhos bem educados, temente a Deus, honesto, trabalhador, bom estudante, gosta de música clássica, viu, gente? Claro que não, mas é o meu gosto. E depois você oportunamente, até quem sabe respondendo perguntas, você poderá falar: é Jesus na minha vida que faz toda essa diferença e me dá essa paz e essa tranquilidade. Não se trata de proselitismo, ou seja, o objetivo não é trazer pessoas para a nossa religião ou igreja, mas levar pessoas a Cristo e a Deus. Então não é trazer, é levar. Mas a nossa igreja, eu gostaria tanto que ele viesse. Ora por isso. Mas não pressiona as pessoas. Isso acontecerá depois, como a gente diz à frente, para a glória de Deus e felicidade destas pessoas. Então você não está querendo dar um relatório: eu levei tantas pessoas a Cristo. Eu sou esforçado. Alguém até pode pensar: vou ter uma coroa no céu por causa do trabalho que eu faço. Nada disso. Você ama as pessoas. E você sabe o quanto Jesus Cristo faz falta na vida delas. Você sabe quanta falta de paz, quanta falta de verdadeira alegria. E aí, falando de alegria, as pessoas buscando essa falsa alegria do carnaval. Nós amamos as pessoas e queremos que aquilo que nós temos de Deus e de Cristo, elas tenham também. A presença na igreja, seja esta ou seja outra, será um resultado da obra de Deus na vida destas pessoas. E a igreja também precisa ser esse bando de gente diferente e simpática, que acolhe, que ama, que serve. Além de ser iguais, diz ainda Tim Keller, iguais aos outros e diferentes deles, os cristãos também devem se engajar com seus semelhantes. Para o cristão contextualizado, missão é uma questão do dia a dia. Desenvolver relacionamentos significativos com vizinhos, colegas e com outras pessoas da cidade. Para as igrejas que levam a sério a missão que lhes foi delegada por Cristo, alguns professores do seminário de Fuller, questionados a respeito disso, disseram: o culto não é o principal meio de comunicação com os não cristãos. A comunicação com os de fora acontece dentro da cultura, por meio de membros dessa cultura que apresentam o Evangelho pela vida que levam. Pura verdade. E então, concluindo aquelas nossas perguntinhas finais, qual tem sido o seu testemunho no contexto de vida em que Deus o colocou? Para você refletir e responder a Deus. Os de fora podem ver diferenças significativas no seu caráter, no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas prioridades. A despeito das diferenças, seus amigos aceitam bem sua companhia e amizade, porque o veem como um deles, gente como a gente. Você tem por meta aproximar-se mais e mais de seus amigos de fora da igreja, impactar suas vidas com o seu testemunho,
orar por eles e oportunamente compartilhar com eles o amor de Deus e a mensagem de Cristo. Coloque uma meta diante do seu coração. Às vezes nós falamos muito de estratégias evangelísticas da igreja, de ministérios na igreja, e achamos que a igreja precisa fazer isso e precisa fazer aquilo. Irmãos, só vai acontecer como igreja quando acontecer individualmente por cada um de nós. Então é isso que acabou de ser dito aqui. Estabeleça uma meta para você mesmo. Se todos nós o fizermos, então a Igreja Libertas estará sendo uma igreja presente, transformadora na sociedade e evangelística. Não culpe a sua igreja, reconheça a sua própria omissão e coloque isso diante de Deus como uma meta de vida. Que tal colocar um ou alguns nomes de seus amigos e vizinhos na sua lista de oração? Para não ficar uma coisa vaga, seja concreto. Você já tem uma hora de oração sobre o que nós falamos, frutificar na oração? Então coloque na sua lista de oração o nome de determinadas pessoas. Seja marido, seja esposa, seja pai, mãe, seja filho, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja uma pessoa chata que tem importunado você, que só a graça de Deus pode resolver. Coloque nomes e ora por estas pessoas. Você crê no poder da oração? Você crê que isso é obra do Espírito Santo? Então você ora pela conversão destas pessoas, mas antes de orar pela conversão propriamente, ore por você, para você saber como aproximar-se dessa pessoa, relacionar-se com essa pessoa, começar a servir essa pessoa, ganhar o respeito dessa pessoa, deixá-la ver as diferenças em você. E eu peço que você não deixe de ler a mensagem que está no boletim. Vem e vê. Jesus disse a 2 discípulos de João. E outros que Jesus chamou disseram: venham e vejam. Ou seja, chame as pessoas para dentro da sua vida. Chame as pessoas para a sua casa. E se há coisas na sua casa que você não quer que as pessoas vejam, porque são contradizentes com o que você diz crer, então está na hora de você corrigir estas coisas, no quanto depender de você. Faça a sua parte. E chame as pessoas para um café, para um cinema, para um bate-bola, conforme aquilo que você gosta na sua vida. Eu queria sugerir, diáconos, falei antes com alguns, não sei se falei com todos, Moza, Rodrigo, deixa o som aí no ponto e vem cá, e cadê o Marquinhos? Vem cá, Marquinhos, traga já essa cesta de fruta que está aí. Nós vamos terminar fazendo o quê? Vou mandar distribuir essas frutas com vocês. É aconselhável não comer, pelo menos não agora. É para você colocar uma fruta num lugar visível da sua casa. Lembrando sempre da mensagem frutificar, ou das mensagens frutificar. Se você quiser, se não for algo que você prefira manter em secreto com Deus, você escreve o nome do seu amigo na fruta, com um pincelzinho aí, hidrocor. Mas se não, bota num caderninho, bota na sua mente, mas não esqueça, orar por essa pessoa todos os dias. O que será que pode acontecer até o final de 2018, irmãos? Eu costumo dizer, não contei, mas digamos que tenhamos aqui 60 pessoas. Cada um de vocês orando por uma pessoa.
nós estaremos como igreja orando por 60 pessoas não convertidas para que elas se convertam. Pela graça de Deus, digamos que até o final do ano você consiga evangelizar estas pessoas e elas se converterem a Cristo. Quantas pessoas nós teremos convertidas até o final do ano? 60 pessoas. É o mínimo, irmãos. Então eu estou pedindo para você pegar uma fruta, simbolicamente, coloque num lugar visível na sua casa. Se outros questionarem, mas isso é feio, essa fruta isolada aqui, não, ela tem um sentido simbólica, ela vai ficar aí, não é? Deixa lá no lugar que você veja todos os dias. E, por favor, não se lembre do pastor Weber quando ver a fruta. Se lembra da sua responsabilidade com Deus para com alguns amigos com os quais você está se relacionando e pelos quais você está orando. Nós vamos terminar com uma oração, essa parte.